Nesse vídeo aqui eu quero comentar o seguinte: será que o estrangeiro exagerou na alta aqui na Bolsa de Valores? E o que poderia estar acontecendo? Será que esse movimento é pontual? É só mais um entra e sai do estrangeiro, como muitos dizem? Ou seria algo mais duradouro? É o que a gente vai tentar descobrir aqui nesse vídeo. Vem comigo. Não sei se você começou agora na Bolsa de Valores, faz pouco tempo, mas talvez você já tenha ouvido alguém falar o seguinte: cara, esse negócio de estrangeiro colocando dinheiro na bolsa é especulativo. Colocam agora, depois tiram. Não dá pra contar com isso. Tem um certo fundo de verdade nisso, mas nem sempre é assim, porque há momentos em que você tem um capital estrangeiro um pouco mais permanente, mais duradouro. O difícil é saber quando isso está acontecendo e quando é meramente um entra e sai de fato. Para isso, eu vou trazer aqui para você algumas informações para a gente tentar se aproximar de uma conclusão, porque nunca há de fato a certeza absoluta a respeito de uma hipótese. Mas antes, aqui na descrição eu vou deixar para você uma planilha para você simular renda com fundos imobiliários. É de graça. Eu vou começar aqui contigo com esse ETF da Vanguard, muito conhecido, chamado VT. Por quê? Tá vendo aqui como esse ETF está distribuído? Você vai notar o seguinte, que a América do Norte representa quase 65% de toda a alocação desse ETF, que busca investir no mundo todo, de acordo com os seus pesos. É ponderado pela importância de cada região global. A América do Norte tem ali quase 65%. Sendo o que Estados Unidos, dentro dessa fatia de 64, 65%, representa 61,5%. Bastante, né? Ou seja, algo que fica claro aqui, não é especulação. O mundo está concentrado em empresas americanas ou empresas que estão negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Isso aqui é um dado, não é juízo de valor. Perfeito. Na sequência, você tem Japão, Reino Unido e aí a gente tem outros países. Então no top 3 temos o quê? Mercados desenvolvidos ou mercados emergentes? Desenvolvido, né, Luan? Especialmente Estados Unidos. Perfeito. Então isso aqui não é opinião. Isso já está acontecendo há algum tempo. Por outro lado, voltando aqui em mercados, melhor, em regiões, mercados emergentes, hoje eles representam 10% desse fundo, desse ETF. Europa, quase 15%. Então, mercados emergentes acabam sendo uma fatia desse ETF que é quase uma minoria, quase uma minoria. Então você não concorda comigo que, de uma certa forma, até então, o mundo estava ignorando mercados emergentes? Uma baixa alocação. Mas será que isso não está mudando? É isso que a gente quer descobrir. Porque veja, tem um ETF aqui que é o EEM, que é o ETF de mercados emergentes. E você vai notar o seguinte, que especialmente a partir de 2025, vou pegar aqui os últimos 12 meses. A partir de 2025, esse ETF subiu quase 50% desse fundo aqui que foi a especulação das tarifas do Trump. E quando a gente pega o histórico máximo desse ETF, a gente nota que ele acabou de romper a máxima histórica que havia sido realizada aqui em 2008 e depois tocada aqui também em 2021. Será que esse rompimento após vários anos não significa um ciclo mais favorável para mercados emergentes? Um período mais duradouro, não meramente especulativo? Bom, a gente vai tentar descobrir aqui. E aqui já vai um detalhe para você. Essa alta da nossa bolsa não foi algo isolado. É algo referente a mercados emergentes. Só para você não supor que, agora todo mundo quer a bolsa brasileira. Não é bem isso. O que acontece é que talvez estejamos num processo de migração de capital para os mercados emergentes. Saída dos desenvolvidos, especialmente Estados Unidos, com muita concentração de capital, para mercados emergentes. E aí a gente tem o EWZ, que aí sim se refere à Bolsa Brasileira. E sempre há aquele influenciador, aquele grupo de pessoas que vão falar o seguinte: olha só, mesmo mercados emergentes rompendo máxima, o Brasil nem conseguiu se aproximar ainda de 2008 e está aqui embaixo. Isso é verdadeiro, mas você precisa reconhecer que essa alta aqui, 2003, em dólares, tá? Até 2008 de 1000%, meu amigo, isso aqui foi muito anormal. Em emergentes, como é que foi o período? 200%, algo assim. Então, o apetite por Brasil nesse período aqui foi anormal. Por que eu tô falando isso? Pra gente não ser desonesto intelectualmente. Ou ficar ali um refém do viés de confirmação. O que eu penso, então, para confirmar o que eu penso, porque eu não suporto a dissonância cognitiva, eu vou pegar um recorte que mais confirma aquilo que eu já penso. Eu sei que é difícil a gente abstrair os nossos preconceitos. É muito difícil. Mas ter uma mente que volta atrás, que é flexível, uma mente maleável, geralmente é uma mente mais adaptativa à realidade, tem mais tendência a sobreviver. Bom, eu só quero pontuar isso aqui. E sim, esse é um movimento dos emergentes. E sim, no Brasil é um movimento sustentado pelo capital estrangeiro. Tanto assim que, olha só,
em janeiro, 26,3 bilhões de reais em dinheiro estrangeiro entrou na B3, gerando toda essa alta. Sendo o quê? Tá vendo aqui? 2,1 bilhão de reais só em fevereiro. E é tudo estrangeiro. Só que, você acha que isso aqui é muito dinheiro? É porque você não viu aqui 2022, 100 bilhões. Quando o apetite é comprador de verdade, entra 100 bilhões, ou algo próximo de 20 bilhões de dólares. E algo que você precisa entender é que os mercados emergentes, aí falando aqui de Bolsa Brasil, eles são especialmente voláteis. Por quê? Porque você vai lá, bota 5 bilhões de dólares, ou 26 bilhões, e a Bolsa como um todo no Brasil sobe 15, 20%. Imagina 100 bilhões, que seria o equivalente a 20 bilhões de dólares, que nem é tanto dinheiro assim, se você comparar com os Estados Unidos. Então perceba que, se você suportar a volatilidade do Brasil, em grandes ciclos, você pode ganhar em dólar 1000%. Não estou falando que isso vai se repetir. Só estou te dizendo que, com pouco dinheiro, pensando em capital lá nos Estados Unidos, com relativo pouco dinheiro, você consegue fazer muito preço na Bolsa Brasileira. E eu já falei em diversas ocasiões que ficar esperando queda da Selic é ingenuidade. Por que é ingenuidade? Porque, viu, não é a taxa Selic que faz o preço na Bolsa. A gente viu isso no ano passado. O que faz é a expectativa de corte da Selic. E viu, o mercado já precificou Selic a 13. É só você olhar para o pré-fixado, tá em 13. Você provavelmente só veria uma reação ainda maior de compra na Bolsa Brasileira com a Selic caindo abaixo de 13, bem abaixo de 13. Então cuidado, sabe, com essa simplificação da realidade, ou como diz o Nassim Taleb, essa cama de Procusto, de tentar encaixar em algo que você consegue entender. A realidade não está nem aí para os seus modelos mentais. Então é muito fácil de entender, o juro vai cair e a bolsa vai subir. Nossa, isso é confortável. Mas cuidado, a realidade não tá nem aí para isso. Vamos lá, a gente já vai tentar chegar a uma conclusão aqui. E aí, o que eu quero te falar é o seguinte: esse movimento de migração para mercados emergentes e Brasil é algo que talvez seja até intencional do governo americano. Por quê? Porque é o seguinte, deixa eu pegar aqui o chamado índice dólar, ou DXY. O que é esse índice dólar? Ele é uma cesta índice composta por diversas moedas de países desenvolvidos em comparação com o dólar. Então compara dólar versus outras moedas mais fortes. E você vai notar que não é só no Brasil que o dólar se desvalorizou, não. O índice dólar está mostrando uma queda expressiva desde 2024, dezembro, tá vendo? Que foi aqui num pico e caindo, ó. E é uma queda aí, em aproximadamente um ano, de mais de 15%. Pensando na maior reserva global, que é o dólar, cara, e se você pegar dados de 2014 para o momento atual, as reservas internacionais em dólares americanos eram de 70%, agora é 50%. Então existe um movimento, primeiro, do mundo de menor dependência do dólar, isso também é dado, e existe talvez a intenção do governo americano de desvalorizar o dólar, o que está acontecendo agora. E talvez esse movimento continue, eu não sei. Mas por que eu digo isso? Primeiro, que o governo americano, com essa dívida enorme, paga 1 trilhão de dólares ano de juros. E se eu reduzir o juro, eu reduzo o tamanho do rombo na dívida americana. E reduzindo o juro, eu reduzo a atratividade dos títulos do Tesouro Americano. Reduzindo a atratividade dos títulos do Tesouro Americano, eu desvalorizo o dólar, porque agora existe uma menor demanda por dólares. Diminui a demanda, lei da oferta e da demanda. Percebe isso? Então, na tentativa do governo americano de reduzir um pouco do tamanho da dívida, pelo menos do custo, eu desvalorizo o dólar. Então isso pode ser um movimento um pouco mais duradouro, não sabemos. Além disso, esse já foi um problema no passado, na década de 80, quando o dólar estava super valorizado. O governo ele não quer ficar tendo déficit na sua balança comercial. Lembrando que o que é a balança comercial? É a diferença entre exportações e importações de um país. Ele quer ter superávit. Ele quer ter mais exportações do que importações. Só que, e aí, não é coisa da minha cabeça, vou até pegar aqui na inteligência artificial da Google. Olha só, o Acordo de Plaza, que foi realizado em 85, em que o governo fez um pacto para desvalorizar o dólar americano, visando o quê? Aumentar as exportações, reduzir o déficit da balança comercial. Será que os Estados Unidos não estão tentando fazer isso novamente? Um novo acordo de Plaza? Então nós temos dois motivos aí para justificar a queda do dólar. Talvez até de forma intencional pelo governo. Reduzir o déficit da balança comercial, reduzir o déficit público, tentando reduzir o custo da dívida americana. E ainda, o próprio mundo trocando um pouco a dependência do dólar. Luan, então agora eu vou vender tudo que tem dólar, não quero mais saber de dólar. Não é bem assim. Sim, o dólar não está mais tão forte agora, mas isso não significa que ele perdeu completamente sua relevância. Isso é imprevisível. O que eu quero dizer é o seguinte:
esse movimento de desvalorização do dólar, que a gente não sabe para onde vai exatamente, ele reduziu a atratividade dos títulos americanos. E se eu reduzir, eu dono do capital. Eu preciso pegar esse capital e mandar para algum lugar que renda mais. E aí o que sobra? Mercados emergentes. Especialmente porque a Bolsa Americana, vamos voltar aqui no VT? Cara, Bolsa Americana já é mais de 60% da alocação. E Bolsa Americana, a gente sabe, está cara. Está cara. E aí, nesse movimento de migração para emergentes, eu também acabo, eventualmente, valorizando ou voltando a comprar commodities, porque o símbolo dos emergentes são as commodities. O país desenvolvido vende a tecnologia e o país emergente e até o subdesenvolvido vende a commodity. Então, nesse movimento de migração de capital, eu posso valorizar as commodities. Além disso, a entrada de capital nos emergentes, o que ela pode promover na economia? Ué, se está entrando dinheiro no país, a taxa cambial, ela reduz. Então, o dólar se desvaloriza, a moeda do país emergente se valoriza, isso gera uma expectativa de menor inflação, e essa expectativa de menor inflação gera uma possibilidade de o Banco Central do país emergente reduzir a taxa de juros. Reduzindo taxa de juros, eu estimulo a economia, eu aumento a liquidez. Estímulo de liquidez gera o quê? Ou pode gerar o quê? Expansão da economia, crescimento econômico. Então veja que não é só meramente uma mudança de carteira, uma rotação de carteira. Pode até significar, se for um movimento mais estrutural, expansão ou ciclo de expansão econômica dos mercados emergentes. E o Brasil está nisso. E a gente já começou a notar um pouco disso. Talvez, por exemplo, em Vale, que saltou lá dos seus 50, 40 e poucos reais para seus 90 quase. E o que a gente pode extrair do último resultado trimestral da Vale? Por isso que é importante acompanhar os resultados trimestrais. Lá na minha comunidade eu faço relatório de análise, vídeos exclusivos, tem planilha de valor intrínseco. Por que é importante? Porque acompanhando esses resultados na unha, no detalhe, você já consegue ter uma percepção do que está acontecendo no macro. Analisando o micro, eu consigo sair daqui e entender melhor o macro. É esse trabalho que a gente faz na comunidade. Sem falar que ainda a gente tem o nosso curso para o pessoal que quer se aprofundar ainda mais. Recebi uma mensagem dia desses de um rapaz que foi trabalhar no Clube do Valor. Fiquei muito feliz, ele mandou no WhatsApp. Muito gratificante mesmo. Ele falou, cara, o seu curso, os seus vídeos contribuíram para eu chegar hoje nessa nova etapa. Fiquei muito feliz. Mas enfim, por que a importância disso tudo? Eu vou pegar aqui desse resultado e te mostrar o que está acontecendo. Tá vendo aqui comparação quarto trimestre de 2025 com quarto trimestre de 2024? Receita líquida de vendas cresceu 9%. Se eu olhar apenas para o anual aqui, cresceu só 1%. Mas começou a acontecer um movimento silencioso, talvez, de no final do ano de 2025 você ter um crescimento forte nas vendas de minério de ferro, cobre e níquel, especialmente cobre, gerando esse aumento expressivo, mesmo em um ano em que o dólar caiu. E a gente sabe que empresa exportadora de commodity ganha com dólar mais alto, no caso da Vale. E aí, olha os destaques aqui, só os destaques. Vendas robustas no quarto trimestre de 2025. As vendas de minério de ferro, cobre e níquel aumentaram 5%, 8% e 5% aqui também. E na base anual, minério cresceu 3%, cobre 12% e níquel 11%. Forte crescimento. E os preços subiram. O preço do cobre cresceu 12%, sendo 20% na comparação anual. Cara, 20% o preço do cobre. Isso tem um impacto enorme no resultado da empresa. Claro, hoje, aproximadamente 20% do resultado da Vale vem de cobre e níquel. Mas isso está cada vez se tornando mais relevante. Ou seja, o que quer dizer para você? As commodities estão sendo demandadas. As vendas estão aumentando. Celulose, por exemplo, em Klabin, em Suzano, a celulose está sendo mais vendida, tem um volume de vendas maior, embora o preço ainda esteja com dificuldade, por conta de um cenário de sobreoferta lá na China. Aqui já começou a se normalizar. Já está dando resultado positivo para a Vale. Petróleo também. Olha o petróleo aqui, ó. Não chegou a encostar os 60 dólares e até abaixo disso? Agora está encostando 70. Não sei para onde vai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, talvez esse movimento migratório para emergentes também esteja impulsionando commodities. Já o S&P 500, que é a representação da Bolsa Americana, a gente pode usar aqui para ilustrar o IVV, ETF IVV. Algo que o pessoal tenta silenciar, talvez de forma desonesta, é o seguinte. Tá vendo aqui esse movimento de preços no IVV? Até 2012, simplesmente andou de lado. A gente está falando de mais de 10 anos perdidos na Bolsa Americana.
Você suportaria ficar 10 anos na Bolsa Americana sem ganhar nada? Você ficou 2, 3 na Bolsa Brasileira e não aguentou? E aí? Enquanto isso, nesse período, o que aconteceu com os emergentes? Foi isso aqui, ó, uma mera subidinha aí. Brasil nem se fala, olha o apetite por Brasil no período. Então, o problema dos emergentes não é o retorno que ele pode produzir, porque em dados momentos a Bolsa Americana não produz nada, porque o pessoal já saturou de mercado desenvolvido, e em dado momento o emergente produz muito retorno. Uma volatilidade aqui, tem muita volatilidade, isso é verdade. Por quê? Porque como a bolsa é pequena, sai 5 bilhões de dólares já faz aquele fuzuê, tanto para cima quanto para baixo. Então a menor liquidez da bolsa brasileira, por exemplo, gera toda essa volatilidade. E também porque em ambiente macro mais instável, os emergentes são mais instáveis, possuem juros mais voláteis. No Brasil, o ciclo de juros é muito curto, muda muito rápido, inflação é sempre um problema. Então, o barco ele se movimenta demais aqui. Mas, se você entender os ciclos e não se desesperar ou ficar esperando se ele cair, esse tipo de coisa, especulando, você tende a ganhar bastante dinheiro em mercados emergentes. E eu prefiro o Brasil, é onde eu acompanho as empresas, especialmente quando está barato. E aí eu te pergunto, será que agora a gente está caro? Foi a pergunta inicial do vídeo. Será que o estrangeiro vai picar a mula? Claro que a gente teve um janeiro atípico, uma subida muito rápida, então a gente pode esperar uma correção, que nada sobe para sempre sem ter um respiro na bolsa de valores. A bolsa sobe caindo. Agora, será que vai ser uma grande correção? Vai ter uma saída massiva? Vai ser só mais uma especulação de novo? Deixa eu te mostrar aqui o histórico de preço-lucro do Ibovespa. A gente adota a média. E aqui é sem Petrobras e Vale, porque distorce essa média, né? Está em 12 vezes agora. Com Petrobras e Vale fica em 13. Está na média. Essa é a média. Ah, então o estrangeiro vai parar de comprar, né, Luan? Parou. Cheguei na média, que seria, entre aspas, o preço justo, eu não vou comprar mais. Acabou a alta da bolsa aí. No mínimo, vai andar de lado daqui para frente. Olha, aí eu preciso voltar nas lições do Benjamin Graham, do Senhor Mercado. O que é o Senhor Mercado? É uma alegoria do mercado financeiro, da bolsa de valores, especialmente, em que ora ele está maníaco, super eufórico, doidão, ora ele está depressivo, com muito medo. O que isso significa? Que o seu mercado, ele não anda na linha do meio, ele se movimenta nos extremos. Então, quando você começa um bull market, um mercado de alta mesmo, ele extrapola a média. E quando você começa o mercado de baixa, ele também extrapola a média para baixo. E aí o que o investidor inteligente consegue se movimentar bem, pela filosofia do contrarian investing, que nos foi ensinada tanto pelo Benjamin Graham, especialmente pelo Warren Buffett. Então a gente está na média, pode extrapolar a média, tranquilo. Tanto que ali, 2017 até 2021, a gente estava bem acima da média, como você pode ver nesse gráfico. E quando a gente olha ainda para o mundo, Nova Zelândia negocia 30 vezes lucro, Estados Unidos quase 30 vezes, Suíça 20 e poucos vezes. E assim, mercados desenvolvidos, todos acima de 20 vezes praticamente. E aí você puxa aqui para baixo e começa a ver os mercados negociados abaixo de 15 vezes lucro. E aí você tem o que? Brasil, quase 13 vezes. Colômbia aqui embaixo. Tem China ainda 11 vezes lucro. Então assim, a gente está aqui embaixo ainda, um dos últimos. Então dependendo do apetite de risco do investidor, poderia ir para 20 vezes, não sei. Além disso, esse gráfico aqui do BTG mostra que a alocação de investidores estrangeiros, mesmo hoje, considerando fevereiro de 2026, em ações brasileiras, está em níveis reduzidos. Tá vendo aqui, ó? Lá nos seus 50%, Latam, né? Latino-americano, sendo que já foi mais de 60%. Então, não necessariamente a gente já chegou no topo máximo. Mas, de novo, pode ter correção. E isso é provável que aconteça. Sendo assim, não dá para provar aqui nada. Não dá para chegar a uma conclusão definitiva. Mas existem alguns sinais, como o que a gente viu aqui, que poderia indicar o quê? Um certo movimento de rotação de carteira. Ciclo dos emergentes. E eu falo ciclo dos emergentes para não focar só em Brasil, para o cara não achar que eu estou defendendo o governo. Não tem nada disso. De tal modo que sim, você não precisa ficar com tanto medo de estar exposto em bolsa brasileira agora. Não precisa ter esse medo. Não estamos numa bolha. Talvez estejamos ainda no começo do bull market. Talvez nem haja um bull market duradouro. Mas o que está mostrando aqui pra gente, num primeiro momento, é que talvez seja mais duradouro. Mas o importante é foco na estratégia que você possui na sua carteira, na evolução do lucro das empresas e que, por mais que a bolsa tenha subido bastante no Brasil, a gente viu que não superou a média. Talvez tenha sido algo muito próximo de um reajustamento da evolução do lucro das empresas, já que a gente ficou andando de lado ou caindo por um bom período, e aí você teve boas empresas aumentando seu lucro, e aí eu preciso reajustar. Eu reajusto no preço, porque o lucro já evoluiu. Talvez isso tenha acontecido com a Vale, Itaú, uma série de empresas, né? Agora eu quero te perguntar o seguinte: você é daqueles que deixa para a última hora
a declaração do imposto de renda, eu procuro fazer o mais rápido possível para me livrar desse negócio. Talvez você dê uma procrastinada por quê? Porque é complexo, dá trabalho. Então, realmente, é complexo e dá trabalho. Só que hoje existe uma solução para você, que é o aplicativo da Grana Capital, indicado pela B3, e com esse aplicativo você deixa de se preocupar com a complexidade tributária, ainda mais com esse governo atual mudando toda hora as regras do jogo, e com todo o trabalho que dá de ficar reunindo informações, notas de corretagem, uma série de coisas, porque ele automatiza tudo. Vou te mostrar ele aqui por dentro. E esse é o meu app do Grana. Rentabilidade, tem aqui o consolidador. Eu vou aqui em declaração. Tá vendo aqui? Declaração por preenchimento automático. Eu clico aqui e essa minha declaração é feita em menos de 5 minutos. Importa o arquivo lá no site da Receita, depois sobe tudo, informação em menos de 5 minutos. É assim, alguns cliques, cara. É muito de boa. É muito de boa. Então, você deixa de se preocupar tanto com a complexidade das regras tributárias, quanto com o trabalho que dá reunir essas informações. E abrange tudo da Bolsa de Valores brasileira. Ações, ETFs, tudo. E você deixa de se preocupar com isso. Vale a pena. Tem a indicação da B3, o que dá essa segurança. E ainda você leva em conjunto a ferramenta IR Mensal, que é uma ferramenta que automatiza o imposto de renda mensal ali para você fazer a apuração. Tudo automático. E se tiver imposto a pagar, ele já emite a DARF para você e busca até se tiver pendência lá de 2020. Já calcula tudo certinho, emite, você paga aqui dentro do aplicativo. Então, nesse aplicativo você resolve tudo, imposto da bolsa. Então, baixe o Grana, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você assinar o plano Mais Grana, para receber todas as ferramentas, utilizando o cupom MIRAI, você vai receber um belo desconto e garantir o imposto de renda por 1 ano. Link na descrição. Mas, viu, agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a gente chegou no topo do ciclo? Já não tem mais para onde subir? Sim, pode ter volatilidade por conta das eleições, tranquilo, faz parte do jogo. Mas você acha que é um movimento agora mais duradouro de compra dos estrangeiros? Ou que eles vão, picar a mula rapidinho? Quero saber a sua opinião. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te expliquei por que existem boas ações que negociam abaixo do valor patrimonial.